Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, desta vez através da web, neste congresso da APDH. Queria em primeiro lugar dar os parabéns à APDH por mais este encontro. Apesar das circunstâncias, podemos dizer que este é um encontro que certamente vai ficar para a história, porque é a primeira vez que, de facto, ele se organiza desta forma. Sem ser disto, dizer que eu sou Marina Caldas, sou jornalista e, portanto, estou aqui para moderar, digamos assim, e também fazer um comentário final relativamente à conferência que segue. A conferência que segue, que chama-se Integração de Cuidados e Gestão Remota de Doentes em Oncologia, e eu quase que me atrevo a dizer que este tema tem tudo para estar na ordem do dia, ao mesmo nível quase que a pandemia que estamos a viver. Porquê? Porque nunca se falou tanto em integração de cuidados como agora, por um lado. Por outro lado, porque a visão integrada da saúde, há muito tempo que ela é falada, é apresentada, é debatida, tendo sempre por base a questão do doente no centro do sistema. Se funciona ou não, isso é outra história, se calhar ainda vamos ver isso hoje. Depois, por outro lado, porque também nos obriga a pensar sobre a distância e sobre como conseguimos fazer tudo de uma forma que não é presencial também no futuro. E depois, além de tudo isto, ainda vamos falar de oncologia. Como todos sabemos, as questões da oncologia estão aqui na ordem do dia mais do que nunca, porque quase todas as semanas, todos os dias, todos os meses, nos é dito que, de facto, a questão da oncologia está a ser preterida face à pandemia que estamos a viver e que, de facto, há muitas pessoas que ficam em lista de espera, outras que nem vão para a avaliação e, portanto, saber como tudo isto se pode fazer de uma outra maneira também é importante. Ora bem, para nos ajudar a perceber esta conferência e saber estes 4 elementos que aqui apresentei, como é que eles podem funcionar e como é que podemos, de facto, dar a volta a esta situação, está connosco o enfermeiro Carlos Parente, que neste momento é consultor na área da saúde da Siemens e que nos vai dar aqui uma visão geral sobre este tema e a quem eu passo desde já a palavra. Olá, Sr. Enfermeiro, mesmo à distância, espero que esteja bem e a palavra é sua. Olá, Marina, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua introdução. Começo por cumprimentar todos os presentes. Boa tarde a todos. Gostaria também de saudar a APDH pela organização de mais um congresso internacional dos hospitais. Neste contexto que a Marina referiu, de facto, de grande adversidade, mas que também importa encontrar espaço e momentos para refletirmos e partilharmos um pouco diferentes áreas de conhecimento e, portanto, diferentes formas de pensar a saúde no nosso país. Queria também saudar todos os participantes e também aproveito para agradecer em meu nome pessoal e também da Siemens Healthineers esta oportunidade de trazer até vós a nossa experiência relativamente a este tema da integração de cuidados, portanto, e da gestão remota de doentes. A agenda de hoje será, portanto, deste simpósio, será a abordagem dos cuidados centrada no doente, uma visão integrada para os cuidados de saúde e depois um foco, então, sobre o acompanhamento remoto dos doentes em oncologia. E começava por vos convidar a refletir um pouco acerca do que é a vivência e as expectativas da pessoa com doença oncológica. Portanto, certamente todos nós, em algum momento, já contactámos com esta realidade, seja de uma forma pessoal ou por uma situação familiar e obviamente, portanto, na nossa atividade na área da saúde, portanto, esta realidade está bastante presente e, portanto, todos conhecemos as dificuldades e os desafios que este diagnóstico traz e, portanto, tudo aquilo que é necessário superar ao longo da progressão desta doença até à cura ou, eventualmente, até ao final de vida. E quando pensamos na integração de cuidados e nos recursos relevantes para estes contextos, a sua extensão vai muito além, portanto, esta integração vai muito além das fronteiras físicas dos hospitais e, portanto, a capacidade de integrar e de fazer gestão remota aproxima as pessoas
ao contrário daquilo que nós poderemos pensar de uma forma inicial relativamente à digitalização, mas ela, de certa forma, aproxima as pessoas, estreita a relação entre os doentes e os profissionais de saúde e procura também promover um adequado nível de cuidados. E, portanto, o objetivo será sempre ampliar o sucesso das intervenções e de todas as terapêuticas que são impostas. Portanto, e a ideia é, de facto, criar aqui um impacto positivo, seja na gestão, por exemplo, dos efeitos secundários, na melhoria da experiência do doente e, obviamente, os ganhos em saúde pelo acompanhamento de proximidade. E aquilo que nós verificamos é que esta integração e a gestão remota permite ver aspectos que até agora não eram visíveis, porque muitas vezes na abordagem destas situações a pessoa recorre ao hospital e nós não sabemos com exatidão o que é que ela faz a partir do momento em que sai do gabinete do consultório ou quando sai da instituição de saúde. E, portanto, com o acompanhamento remoto, nós hoje podemos ver, de facto, se a pessoa entendeu as instruções, se está a lidar bem com os estigmas que a doença traz, e, portanto, toda esta informação passa a estar visível, torna-se um ativo valioso para os profissionais de saúde, porque, de facto, podem identificar oportunidades de intervenção precoce quando, em alturas em que não era possível ver, porque a pessoa provavelmente só voltaria à consulta daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, ou, portanto, ou quando viesse fazer um novo tratamento. E, portanto, estes inputs que agora é possível recolher por parte do doente, e este feedback torna-se agora visível e é matéria relevante para a intervenção. E, por outro lado, também, isto permite-nos também quebrar aqui alguns silos, algumas barreiras, na perspectiva em que, no caso específico da oncologia, se a pessoa está com dificuldade em lidar com efeitos secundários, por exemplo, da quimioterapia, nomeadamente, por exemplo, quando tem episódios de vômitos, e é-lhe explicado até que a pessoa irá ter vômitos, mas ela não sabe até onde é que é razoável gerir esse sintoma a partir de casa. Mas se esse feedback for passado precocemente aos profissionais de saúde, é possível intervir em tempo real e é possível também, numa situação limite, encaminhar de forma referenciada para uma instituição de saúde e, portanto, evitar que esta pessoa recorra, por exemplo, ao serviço de urgência. E, de certa forma, isto impele-nos a nós, enquanto organização na indústria da saúde, a criar em conjunto com as instituições de saúde abordagens inovadoras da doença. E isto passa não só por intervenções ao nível do diagnóstico, mas também em pensar até onde é que é possível ir com o tema da ambulatorização dos cuidados de saúde, neste caso específico em oncologia. Portanto, pela integração dos stakeholders relevantes, não só de perfil clínico, mas também os recursos da comunidade e os cuidadores. E também pensar, ou seja, ampliar as vantagens de ter desmaterialização de processos, a facilidade de acesso à informação relevante para a tomada de decisão e também a integração, que é um aspecto muito relevante neste contexto, a integração de todos os inputs por parte dos doentes. E este é um aspecto, sem dúvida, muito importante. E, por outro lado, permite também esta integração e esta aproximação ter um valor preditivo da evolução clínica da situação e aproxima também os profissionais dos doentes através da utilização de soluções digitais, como seja a videoconsulta, o chat ou até o telefone. E, portanto, esta proximidade pode ser também ampliada além da fronteira física dos hospitais e também do ponto de vista geográfico, porque podemos estar a falar numa organização que está sediada em Lisboa, um hospital sediado em Lisboa, que pode estar a gerir e a acompanhar pessoas que estão, por exemplo, em Évora ou em zonas mais remotas. Isso é que os nossos esforços têm sido dedicados a olhar para a doença oncológica ao longo do contínuo de cuidados, posicionando, como a Marina referiu, o doente no centro das nossas atenções e, portanto, isto hoje é uma questão que já não é discutível e a ideia é procurar respostas
para os problemas das pessoas, mas não só focadas no diagnóstico e tratamento, mas também a olhar para a prevenção da saúde e promoção da doença, a olhar para a relevância, portanto, do rastreio, e, portanto, este é um aspecto especialmente importante na doença oncológica, e do ponto de vista prático, um exemplo disso é o trabalho que temos desenvolvido, por exemplo, com a Liga Portuguesa contra o Cancro, no rastreio do cancro da mama, com a capacitação em caravanas para realizar rastreios móveis de cancro da mama. Outro projeto interessante que também estamos a apostar neste âmbito é, por exemplo, no rastreio móvel do cancro do pulmão, portanto, através da utilização de um TAC de baixa dosagem e, portanto, dar mobilidade para, de facto, identificar precocemente este tipo de situações que têm, embora uma prevalência não significativa como outras doenças oncológicas, mas tem uma taxa de mortalidade muito elevada que está muito associada à detecção tardia. E para além desta atuação, portanto, em termos de promoção da saúde e também da prevenção da doença e do rastreio, atuar depois, após a intervenção, portanto, o diagnóstico e o tratamento. E, portanto, no acompanhamento, a posteriori, quando as pessoas se passam para o seu ambiente, passam para a sua casa e garantir que mantêm o nível de cuidados, mantêm a proximidade e que têm, de facto, uma ferramenta que os ajuda a gerir todas as dificuldades que este tipo de doenças acarreta. Segundo, esta visão integrada implica, obviamente, do ponto de vista dos profissionais de saúde e dos níveis de cuidados, uma articulação, portanto, entre os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares, os cuidados paliativos e, portanto, cuidados continuados. Implica também uma colaboração clínica proativa e cientificamente fundamentada, mas também implica, e, portanto, neste contexto da indústria 4.0, a integração e a articulação multiprofissional, seja através da articulação e da integração dos sistemas de informação, seja no desenvolvimento de tecnologias que permitam diagnósticos e rastreios mais precisos, e isto só acontece através de consensos em termos de tecnologia, através da definição de estándares de interoperabilidade e também de um aspecto muito importante que é a simplificação dos interfaces para os utilizadores, não só os profissionais de saúde, mas também os doentes, que é a única, portanto, que será sempre um aspecto muito relevante e que temos que considerar que é a única forma de facto, tornar estes sistemas ágeis, de permitir uma atuação em tempo real e um verdadeiro suporte portanto, à tomada de decisão. E, de certa forma, à luz desta perspectiva e, portanto, desta visão integrada em saúde, partilho aqui convosco também um pouco o trabalho que estamos a desenvolver, e inclusive estamos a fazer este trabalho cá em Portugal, como instituição de saúde, para a construção desta visão integrada, organizada por condição clínica, portanto, neste caso específico, centrado na doença oncológica, em que, no essencial, como vocês podem ver, a pessoa é acompanhada, portanto, antes da entrada dentro da organização de saúde, e que todo o workflow clínico, portanto, todo o percurso clínico, começa, portanto, antes da admissão hospitalar, num foco na promoção da saúde e na prevenção da doença, e também no rastreio. E, portanto, perante a identificação, no contexto de um rastreio, de uma situação potencialmente relevante, portanto, um achado clínico relevante, a grande vantagem que é possível trazer é que esta informação fica automaticamente disponível para todos os stakeholders relevantes para o processo de tratamento que vai acontecer a posteriori, em tempo real, e, portanto, é mais fácil a transição da pessoa dos cuidados de ambulatório para a instituição hospitalar. Por outro lado, a definição estratégica da terapêutica e, portanto, os contextos de consulta multidisciplinar podem ser feitos com uma perspectiva mais abrangente, utilizando algoritmos de inteligência artificial e, portanto, a simulação preditiva de potenciais cenários de acordo com a intervenção. E depois permite também
considerando um contexto de orientação domiciliar e alta precoce, capacitar o doente ainda dentro da instituição de saúde, torná-lo proeficiente na utilização da tecnologia digital e embeber o plano de cuidados dentro dessa tecnologia, seja um telemóvel, seja uma app, seja um browser, dentro com acesso através de um computador portátil. E, portanto, isto garante-nos, por um lado, que existe a interação e a transmissão de informação entre todos os stakeholders relevantes, garante que o doente tem um papel ativo dentro deste processo e os seus familiares, e acreditamos, portanto, que com este tipo de iniciativas, que a transição dos cuidados, portanto, do hospital para a comunidade, portanto, e com o apoio dos cuidados de saúde primários, e, portanto, mantendo a interação com o hospital até onde seja necessário, ela ocorre, por um lado, de forma segura, por outro lado, garantindo que a informação relevante está disponível em todos os momentos com todos os stakeholders e, no fundo, o que estamos a construir é uma extensão das instituições de saúde que permite que a pessoa em casa mantenha o nível de cuidados, permite promover a humanização e a proximidade e o conforto do doente e, por outro lado, do ponto de vista do acesso aos cuidados, reduz dias de internamento, antecipa altas clínicas e garante que os profissionais de saúde também têm a capacidade de acompanhar e gerir a doença em qualquer momento, de acordo com as necessidades e, obviamente, que promover uma referenciação precoce, caso isso seja necessário, mas também manter o máximo de tempo, ou eventualmente até apoio no domicílio, mas também manter o máximo de tempo a pessoa fora das instituições de saúde. E, por outro lado, o doente sente-se, portanto, a pessoa e o doente e os familiares sentem-se acompanhados, tem um papel ativo em todo este processo porque depois registram a sua avaliação clínica, é possível acompanhar a dor, a intensidade de vômitos, o nível de adesão à terapêutica, a retoma progressiva da atividade física e, portanto, finalmente também eles acabam por ter um ponto de contacto que é clinicamente válido e seguro. E quando olhamos para todo este contexto da integração e do acompanhamento remoto, e tanto do facto de existir uns sistemas que garantem a interoperabilidade e a captura desta informação relevante, nós depois podemos olhar para este conceito noutra perspectiva e medir os resultados e a performance deste tipo de intervenções e de abordagens. E, portanto, isto, por um lado, permite a partilha de informação multidisciplinar, não só numa perspectiva de abordagem e do tratamento do doente, mas também como ferramenta de aprendizagem, formação de profissionais de saúde e também de desenvolvimento de conhecimento científico. Por outro lado, isto permite maximizar o valor global do percurso clínico e, portanto, olhar para todo este percurso clínico e perceber e identificar oportunidades de melhoria. E, finalmente, otimizar o valor em saúde pela medição dos KPIs relevantes e também pela medição dos PROMs e, portanto, pela contextualização do reporte, que também o feedback que os doentes nos vão dando ao longo do percurso clínico. E, portanto, toda esta informação é estruturada, permite suporte à tomada de decisão e orientação clínica de uma forma precisa, e permite também a agregação dos dados relevantes para a medição dos resultados por parte do doente, por condição clínica e também do ponto de vista económico ou financeiro. E dava também aqui a vista de um tema que também é muito importante, que é, no fundo, a nossa ambição é pegar no mapa físico, à semelhança do que acontece com os carros, portanto, da abordagem clínica e, portanto, e das clinical pathways e das guidelines dos doentes, e embebê-la numa ferramenta de inteligência artificial que permita apoiar a tomada de decisão clínica. E como podem ver aqui nestes dois ecrãs, imaginando, por exemplo, este contexto, que é uma doença oncológica, portanto, neste caso específico de doença da próstata, em que nós temos, por um lado, do lado esquerdo, uma vista de todo
o processo clínico do doente, e, portanto, todo o dashboard relevante, com a informação relevante para os profissionais de saúde, e destacava aqui esta linha cor de laranja. Vocês veem aqui que é um marcador específico para a progressão da doença da próstata, que é o PSA, e, portanto, é possível ver ao longo das várias intervenções a sua progressão, e, portanto, quanto menor for, melhor será, neste caso, em termos de contexto clínico. E depois, toda esta informação passa para o ecrã do lado direito e que, no fundo, considera não só o perfil clínico do doente, mas considera também as abordagens terapêuticas recomendadas e, portanto, dá aos profissionais de saúde vários caminhos possíveis, à semelhança de um GPS, e que suporta o processo de tomada de decisão e a sua possibilidade de avançar de forma segura e considerando todos os potenciais riscos. Finalmente, portanto, partilhava convosco também aqui as 3 áreas que nós, de certa forma, achamos que são de facto relevantes, e, portanto, a gestão remota de doentes com o enfoque não só na área da oncologia, mas na gestão das doenças crónicas, a capacidade de integração de cuidados, que é extremamente relevante, por exemplo, na integração entre hospitais e centros de saúde, e, portanto, este interface de comunicação centrado no doente, e o enfoque, obviamente, na experiência do doente. Portanto, no fundo, para terminar, nós acreditamos que a saúde é um valor maior que deve ser avaliado sempre na perspectiva dos doentes e que este enfoque tem que estar desde a promoção da saúde até, portanto, em todo o contínuo e todo o percurso clínico até ao fim de vida ou até, portanto, até ao final de vida, e que isto, hoje em dia, é possível alavancar toda esta visão e toda esta ambição em tecnologia e soluções digitais que promovem, por um lado, o rigor do diagnóstico, o acesso aos dados e à informação relevante, a proximidade e também a humanização dos cuidados. Agradeço a todos a vossa atenção e estou disponível para qualquer questão que esteja relacionada com os temas abordados. Muito obrigado. Muito obrigada, enfermeiro Carlos Parente. Muito obrigada pela sua apresentação. Penso que foi muito importante. Nós não podemos ter perguntas por aquilo que eu sei do público, mas eu tenho aqui várias e, portanto, até temos 8 minutos e, portanto, 8 minutos ainda nos dá para nós falarmos aqui um pouco. Explique-me melhor para ver se eu percebi tudo ou se preciso, e se calhar eu, enquanto leiga, estando na área da saúde, mas enquanto leiga relativamente a ser profissional de saúde, se calhar muita gente terá esta dúvida também. Todo o processo, segundo me disse, se inicia no rastreio. Todo o processo da gestão remota se inicia com o rastreio, é isso? Ou seja, nós hoje em dia podemos ser ambiciosos e pensar que a gestão remota e o acompanhamento pode começar com a pessoa saudável. E, portanto, a pessoa, hoje em dia, todos nós temos um telemóvel que tem um conjunto de apps e que nos permite recolher, e através, por exemplo, do meu relógio, nos permite recolher informação relevante. Portanto, esta informação tem validade do ponto de vista clínico e pode ser integrada ainda antes do rastreio na promoção da saúde e na prevenção da doença. Portanto, todos nós sabemos, por exemplo, que a maior parte das doenças poderiam ser resolvidas se nós cumpríssemos uma alimentação saudável, se praticássemos exercício físico de forma regular e se evitássemos hábitos nocivos. O grande desafio é, de facto, tornar isto uma regra e a adesão das pessoas. Mas isto é possível fazer remotamente e muitas pessoas já o fazem. Portanto, isso seria uma... Desculpe interrompê-lo. Isso seria uma ferramenta importante, por exemplo, integrada naquilo que nós chamamos as políticas locais de saúde, por exemplo, em que as autarquias pudessem, de facto, ter uma participação mais ativa, mais empenhada, através desse sistema. Exatamente. E nós podemos, e já há algumas empresas em Portugal a trabalhar na área da saúde, através das apps, de apps, portanto, recolher informação relevante referente, por exemplo, à atividade física das pessoas. E depois, num segundo momento, o rastreio, obviamente que o exame terá que ser feito fisicamente, mas, por exemplo, a notificação proativa de que a pessoa precisa de fazer o rastreio pode ser feita de forma virtual. E existem situações, por exemplo, e citando aqui um exemplo, por exemplo, na área da oncologia, no rastreio do cancro do cólon,
Hoje em dia é possível que a pessoa possa receber em casa um recipiente para fazer a colheita da amostra, para fazer o rastreio, essa amostra ser enviada por correio para a instituição de saúde e, se a amostra for positiva, a pessoa ser contactada. E, portanto, isto evitava a deslocação da pessoa, evita dias de absentismo e melhora significativamente a qualidade de vida destas pessoas, porque, por um lado, não têm que se deslocar e, por outro lado, sabem que a sua organização de saúde está preocupada com o seu nível de saúde. E quem é que está do outro lado? Uma pergunta que se calhar muitos colocam. Quem é que nos está a ouvir? Quem é que está a dar a informação? São médicos? São enfermeiros? São outros profissionais de saúde? Quem é? Eu diria que terá que ser sempre uma equipa multidisciplinar, portanto, que envolve médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica. E, portanto, e que no fundo este grupo, o grupo clínico, estará muito focado na transposição das melhores práticas, mas, por outro lado, também teremos que ter, obviamente, outros profissionais, nomeadamente profissionais administrativos e profissionais técnicos da tecnologia da informação, que garantem que esta, e até de, por exemplo, design thinking, porque é necessário garantir que esta informação chegue às pessoas de forma eficaz e que ela, de facto, é percebida do outro lado. E, portanto, um dos grandes desafios da tecnologia digital é o tema que eu referi, que é o interface, portanto, para os utilizadores, portanto, para os profissionais de saúde, mas também para as pessoas, portanto, que não têm que estar necessariamente doentes, a facilidade e portanto, dos interfaces e a facilidade de interação com a tecnologia. Já está. Esta ferramenta já está em uso corrente em algum país, em várias regiões. Como é que vocês estão a fazer este teste, digamos assim? Portanto, a gestão remota de doentes, já existem vários projetos, inclusive existem já projetos relevantes cá em Portugal, essencialmente na área da cardiologia e da doença pulmonar obstrutiva crónica, portanto, o acompanhamento de remoto de doentes. Nós estamos a implementar também já em Portugal este tipo de soluções, neste momento, para a insuficiência cardíaca e também a trabalhar já nesta área específica da oncologia. Portanto, fora do nosso país já existem também vários projetos neste âmbito, e é uma área que existem várias empresas a apostar, seja multinacionais, seja startups, portanto, é uma área que tem muito potencial e que aqui o grande desafio será sempre a capacidade de chegar aos doentes de forma efetiva, considerar a validade científica, portanto, e a relevância destas interações, e depois também garantir a interoperabilidade dos sistemas. Portanto, garantir que a informação que é recolhida é embebida no processo clínico e que considera também depois a informação dos meios complementares de diagnóstico. Portanto, toda esta informação é de facto integrada e tem validade depois no processo de tomada de decisão. E nos países onde já está mais implementada este sistema, já foi feita uma avaliação dos resultados, porque isso é muito importante, não é? Saber, de facto, que resultados é que foram alcançados a este nível. Sei que já me falou que, de facto, reduz o absentismo, as idas ao hospital, etc. Portanto, há aqui uma melhoria significativa, quer para o doente, quer para o profissional de saúde, ou não? Sim. Portanto, esses serão certamente os custos indiretos, os ganhos indiretos, portanto, mas o que acontece do ponto de vista prático é que, e pegando, por exemplo, na doença oncológica, há ganhos em termos da qualidade de vida e, portanto, da gestão da doença, nomeadamente, por exemplo, em aspectos muito específicos, como seja a gestão da dor, porque se a dor for detectada precocemente, é possível, de forma remota, os profissionais de saúde darem recomendações para intervenção e, portanto, a pessoa não tem que estar vários dias com dor. É também relevante e, portanto, existem ganhos, por exemplo, na retoma da atividade física, porque se eu tiver um coaching que me vai incentivando a eu retomar a atividade física após uma intervenção cirúrgica agressiva, isto vai melhorar a minha capacidade de recuperação, isto melhora também o meu bem-estar, melhora a minha capacidade, também o meu espírito e, portanto, o meu ânimo. E, portanto, neste aspecto tem estes ganhos. No caso, por exemplo, das doenças crónicas, da insuficiência cardíaca e da doença pulmonar obstrutiva crónica, tem também um ganho que é reduzir o número de complicações associadas à doença, porque a pessoa tem um acompanhamento, cumpre o regime terapêutico, cumpre com as metas que são definidas para aquela área específica
e, portanto, deixa de ter as descompensações da doença e, portanto, deixa de recorrer aos serviços de urgência. E, portanto, estes ganhos já estão perfeitamente estabelecidos e são, obviamente, uma das vantagens da transição para esta gestão remota. Outro aspecto também muito importante é que, pelo facto de eu gerir remotamente os doentes, as pessoas, eu não tenho que necessariamente duplicar os recursos que eu tenho empenhados, porque a tecnologia permite-me não ter que necessariamente duplicar os recursos, portanto, posso ter que aumentar recursos para dedicar a este tipo de doença, estas áreas, porque aumenta o número de doentes, mas não tenho que necessariamente duplicar os recursos. E isso também é uma grande vantagem. Pode até libertá-los, não é? Para outras coisas. Pode até, inclusive, libertá-los. Portanto, isto é uma vantagem do ponto de vista também da otimização dos recursos para as instituições de saúde. Para terminar, só temos 36 segundos, portanto, mais ou menos é uma resposta rápida. Falou nas doenças crónicas, que isto era importante para as doenças crónicas, e eu pensei imediatamente nas doenças autoimunes. Para as doenças autoimunes, isto seria talvez uma mais-valia muito grande, ou não? Sim, sim. Portanto, e por uma razão muito simples, porque muitas vezes as doenças autoimunes estão associados tratamentos que têm alguma complexidade e que têm até bastantes efeitos secundários, e, portanto, a adoção deste novo contexto, é especial nesta fase de adoção e de adaptação à doença, é extremamente relevante. Muito obrigada, enfermeiro Carlos Parente, foi um gosto estar consigo, mesmo desta maneira não presencial. Boa sorte para o projeto e, de facto, que as políticas locais de saúde também consigam agarrar, como deve ser, a ferramenta que vocês têm. Muito obrigada e continuações. A vocês que estiveram connosco, agradeço também pelo facto de terem estado a seguir-nos e continuem, porque vem aí muito mais coisas. Obrigado também, obrigado a todos por participarem. At Janssen, we are called to rise each morning and achieve today what last night seemed unimaginable. We are called to blaze paths where others fear to go, to unravel and repair the very code of life, to treat, intercept, prevent, and cure. We are called to open our doors to collaboration and our arms to the needs of each patient, so that what works in our labs also works in their lives. We are called to advance how medicines are made and made accessible around the world. We are Janssen, the pharmaceutical companies of Johnson & Johnson, and we are heeding the call. Bravely and boldly, fighting sickness with science, improving access with ingenuity, and healing hopelessness with heart, until the world's most daunting diseases are found only in the pages of history books. At Janssen, we're creating a future where disease is a thing of the past.